Hoje, vários generais, assim como outros oficiais do governo dos Estados Unidos, olham para o Brasil exatamente pela relação do Brasil de Lula, não do Brasil que é amigo dos Estados Unidos durante muitos anos, mas olham para o Brasil de Lula com ligações muito perigosas com o Irã, por exemplo, e hoje o Irã é o inimigo número um dos Estados Unidos, o maior financiador do terrorismo mundial. E já ficou muito claro para os americanos que Lula tem ligações profundas com o Irã. Os generais dos Estados Unidos estão atentos ao Brasil com uma certa dose de preocupação. O motivo? O apoio direto de Lula ao regime iraniano, algo que tem deixado os americanos de orelha em pé. Com a possibilidade de Donald Trump vencer as próximas eleições, a situação pode ficar ainda mais tensa para o Brasil, já que Trump adota uma postura rígida em relação a regimes como o do Irã. Quer saber mais sobre o impacto disso nas relações Brasil e Estados Unidos? Assista ao vídeo e entenda melhor essa história. Minha musa, vou fazer para você a pergunta mais braba. Quais podem ser as consequências para o Brasil da eleição de Donald Trump ou de Kamala Harris? Boa tarde, Serrão, querido, Musa, dois amigos queridos. Bom, vamos lá, Serrão. Eu acho que, dependendo da eleição, Donald Trump vencendo, ele vai olhar o contexto no chamado tabuleiro geopolítico, porque hoje vários generais, assim como outros oficiais do governo dos Estados Unidos, olham para o Brasil exatamente pela relação do Brasil de Lula, não do Brasil que é amigo dos Estados Unidos durante muitos anos, mas olham para o Brasil de Lula com ligações muito perigosas com o Irã, por exemplo, e hoje o Irã é o inimigo número um dos Estados Unidos, o maior financiador do terrorismo mundial. E já ficou muito claro para os americanos que Lula tem ligações profundas com o Irã, até porque o Brasil, inclusive, mandou o seu vice-presidente Geraldo Alckmin para a posse do presidente iraniano, e ali naquele parlamento os iranianos cantaram Morte à América. Então, Serrão, os americanos estão de olho no Brasil por causa dessas relações. Alguns senadores, como Ted Cruz, por exemplo, ainda não engoliram aquela história dos dois navios de guerra iranianos que atracaram no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado. Aqueles navios são sancionados pelo governo dos Estados Unidos, independentemente se Donald Trump ou Joe Biden. Até sob a administração de Joe Biden, aqueles navios continuaram sancionados. Então, essas ligações de Lula com os financiadores, os maiores financiadores do terrorismo hoje no mundo, nós podemos sofrer algumas sanções e consequências, sim, Serrão. Pois é, né? E sobre isso, inclusive, estava vendo reportagens hoje aqui, Ana, de veículos mais próximos, mais simpáticos, digamos, ao governo Lula, falando de uma preocupação do governo Lula com a vitória do Donald Trump. O próprio Palácio do Planalto já trata como uma realidade, como uma possibilidade cada vez mais próxima a vitória do Donald Trump, e há um clima de alerta, de certa preocupação, sinal amarelo lá em Brasília por essa volta do Donald Trump à Casa Branca, cada vez mais próxima. Fala, Musa. Ana, boa tarde, prazer falar contigo. Bom, vamos lá, amanhã eu estou embarcando aí para sua terra, mas eu vou passar por 4 estados democratas, tentar mostrar um pouco da realidade. Estarei em Washington no dia 5, e a minha pergunta é mais no seguinte termo. Você que está na Califórnia, que é um estado democrata por natureza, primeiro, o que você acha? Qual o teu feeling? Não sei se de repente você acaba sendo absorvida por ter mais democratas à tua volta no dia a dia, né? Qual o teu feeling? A real expectativa do Trump ganhar, que eu quero sentir isso a partir de domingo aí nas ruas. E segundo, se o Trump ganha, o que você acha que ele pode impor de eventuais ou sanções ou quaisquer estratégias que seja para tentar frear um pouco do ímpeto autoritário que o Brasil está? Bom, Musa, seja muito bem-vindo, então, à América. Já já você aqui. Olha, Musa, na Califórnia, aqui é um estado, não é nenhum estado que pende para o lado democrata. É um estado deep blue, é um estado profundamente azul.
A Califórnia já foi republicana, por exemplo. A Califórnia já foi como a Flórida. A Califórnia teve o Ronald Reagan como governador da Califórnia durante 2 mandatos. E depois, ali no final dos anos 80, por causa de algumas reformas aqui, algumas leis que passaram sobre imigração, a Califórnia acabou aos poucos se tornando profundamente azul. Mas o que nós não podemos esquecer é que, paralelamente, né, ou juntamente com a eleição presidencial, há as eleições para algumas cadeiras da Câmara, do House of Representatives e também do Senado. Então, além da importância da eleição presidencial, os californianos, como os cidadãos americanos, estão também fazendo campanha para esses assentos, essas cadeiras da Câmara e do Senado. Na última eleição, Musa, de midterms, em 2022, a Califórnia, os republicanos conseguiram tomar algumas cadeiras na Câmara, assim como Nova York, que é outro estado também profundamente democrata. Então, essas eleições são muito importantes, porque mesmo que você vença a eleição presidencial, você não tendo a maioria na Casa ou no Senado, você não consegue passar apenas por ordens executivas de um presidente. Então, é preciso que os partidos eles também invistam nessas eleições para a Câmara e para o Senado. Talvez até por isso Donald Trump tenha ido ao Novo México de olho em algumas cadeiras, né? Então, apesar da Califórnia, Musa, ser um estado democrata, os republicanos esperam pegar algumas cadeiras em redutos, né, em bolhas republicanas que existem aqui dentro. O meu condado, por exemplo, é um condado republicano, que vota na sua maioria, não muda nada para presidente, mas pode mudar para a Câmara, pode mudar também para o Senado, assim como para as eleições e leis locais, que estão também nas cédulas agora do dia 5. E futuramente, Musa, as sanções, as possíveis sanções sobre uma administração Donald Trump, acho que vai depender muito também se os republicanos continuarem com maioria na Câmara e retomarem o Senado. Então, essa corrida ela abrange muita coisa, não apenas a presidência dos Estados Unidos, porque há um partido que detém as 2 casas, isso pode significar muito em relação a possíveis sanções para o Brasil.